Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz na sua vida. Mensagem de fé e de esperança. Juntos meditemos a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo vos será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mensagem de fé e de esperança de hoje está em Mateus capítulo 14, versículo de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas a multidão soube disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as pessoas, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão e minha irmã, graça e paz. A mensagem do Evangelho de hoje relata a passagem da multiplicação dos pães. O Senhor Jesus, amado irmão e irmã, ele vai para todo o canto anunciar a palavra de Deus. E nós sabemos que o Evangelho está refletindo hoje que Jesus soube que João Batista fora morto, que João Batista foi enterrado, e logo após, então, ele subiu ao barco e atravessou o rio, na intenção de ficar um pouco isolado, na intenção de orar e se afastar daquela situação toda. Mas a palavra de Deus também nos lembra que a multidão, vindo Jesus entrar no barco, saiu andando por fora, contornaram toda a região e do outro lado da margem, onde Jesus haveria de sair do barco, lá estava o povo. Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, entendeu que aquele povo era um povo que estava como que abandonado, era um povo que estava sem pastor, sem ninguém que pudesse cuidar deles. Por isso, Jesus, ele começou a ensinar, ele começou a evangelizar, ele começou a trazer para aquele povo a boa nova. O tempo foi passando, a tarde foi chegando e aos poucos o que ia acontecer? Aquela região iria escurecer. Os discípulos preocupados disseram: Senhor, despede este povo. Jesus, mas como eu vou despedir esta multidão sem dar-lhes de comer? E Jesus pergunta: o que tendes aqui? Temos apenas 7 pães e 2 peixes. E Jesus disse: fazei com que o povo se sente. E o povo se sentou.
A partir do momento, amado irmão e irmã, que o povo se sentou, Jesus tomou aqueles pães, Jesus tomou aqueles peixes, pronunciou a bênção e distribuiu para o povo. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, é o próprio Senhor Jesus, pela graça, pela condição divina que ele multiplica aqueles 5 pães e os 2 peixes, e o povo se sacia. Diz a palavra de Deus que havia ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Há que se fazer aqui, caríssimo irmão e irmã, uma análise muito importante. Jesus é o pão descido do céu. Jesus é o pão da vida. Jesus já havia dito para os discípulos que se nós voltássemos a comer simplesmente o pão material, poderíamos morrer, mas aquele que comesse o pão descido do céu, o corpo e o sangue de Jesus, viverá eternamente. Portanto, em outro momento também Jesus disse: vossos pais comeram o maná do deserto, no entanto, morreram. Eis aqui o pão da vida, descido do céu. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a análise é o seguinte: Jesus saciou a fome material daquele povo, mas também os alimentou com a sua palavra, alimentou com a boa nova, alimentou com a doutrina cristã, a sua doutrina sã e santa que foi dada por Deus Pai. É este alimento, a palavra de Deus anunciada por Jesus, que não vai perecer e não perece na vida daquele povo, também não perece na nossa vida. Aí é importante de fazer essa análise, que o alimento físico, o alimento material, o pão, o peixe, mas pode ser as carnes, pode ser o frango, o arroz, o feijão. Tudo isso que nós comemos é bênção, é graça de Deus. É fruto do trabalho do homem. Mas o alimento espiritual, que é o corpo e o sangue de Jesus, este é um alimento imperecível. Este é um alimento incorruptível. E é este alimento que nós devemos buscar de Deus, para que nós tenhamos a graça de que aquela cura que Jesus realizou na vida daquele povo, realize também na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. Outra situação muito importante, meus irmãos e irmãs. O Evangelho disse que Jesus teve compaixão daquele povo. Por isso o acolheu. Por isso Jesus abraçou aquele povo. Por isso Jesus curou aqueles que precisavam de cura. O homem e a mulher de Deus precisam também ter compaixão. Precisam saber que à sua frente existe um filho, uma filha de Deus, mais necessitado, mais necessitada do que você. Oremos a Deus para que Deus dê o pão da vida, dê o pão que alimenta e que mata a fome, mas, sobretudo, nos dê o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e divindade, para curar as nossas chagas interiores e estarmos em condições de abraçarmos o reino de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos unidos no amor do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.